Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus que possa edificar a sua vida. Na ocasião, nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Juízes. Tivemos uma pausa de algumas semanas por conta das restrições devido à pandemia, mas estamos de volta trazendo mais uma vez a mensagem do Senhor ali no livro de Juízes. Na ocasião, nós vamos falar hoje sobre o Cântico de Débora, né? Então venha comigo, vamos ler o capítulo 5, todo o capítulo 5 do livro de Juízes. É um pouquinho extenso, mas vamos fazer essa leitura para podermos entender um pouco sobre o que Débora falou ali no seu cântico de louvor ao Senhor pela vitória naquela grande batalha que Israel travou com os cananeus. Então, vamos ao texto, vamos ler o texto. Diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Os chefes se puseram à frente em Israel e o povo se apresentou espontaneamente. Louvai ao Senhor, dai ouvidos, ó reis, ouvi, ó príncipes. Cantarei ao Senhor, entoarei um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os que viajavam iam por atalhos tortuosos. A vida já havia cessado nos povoados. Já havia cessado até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. Assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes, e vós que andais pelo caminho, considerai. Falarão mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, a respeito dos atos justos do Senhor, dos atos justos que fez aos seus povoados em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativos teus prisioneiros, filhos de Abinoão. Então o restante dos homens desceu, e eles foram aos nobres. E o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. E Benjamim estava entre o povo que te seguiu. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Os líderes de Issacar também estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, e o seguiu até o vale. Nas divisões de Ruben houve grande inquietação. Por que ficaste entre os currais, escutando o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve grande indecisão. Gileade ficou no outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Assé permaneceu na costa do mar e ficou nas suas enseadas. O povo de Zebulon se expôs à morte, como também o povo de Naftali, nas regiões altas do campo. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às águas de Meguido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus as estrelas guerrearam, desde suas órbitas guerrearam contra Cícera. O ribeiro de Quinzon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quinzon. Avante, minha alma, sê forte. Então os cascos dos cavalos golpearam a terra, na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai, Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai seus habitantes, pois não vieram em socorro do Senhor contra os valentes. Bendita seja Jael, mulher de Eber, o queneu, entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. Ele pediu água, ela lhe deu leite. Em taça de príncipes ofereceu-lhe coalhada.
estendeu a mão para pegar a estaca e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachando-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela encurvou-se, caiu e ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e atrás da grade exclamava: por que o seu carro tarda em vir? Por que demora o ruído dos seus carros? As suas damas mais sábias respondiam, e ela pensava consigo mesma: certamente estão achando e repartindo os despojos. Uma ou duas moças para cada homem, despojos de roupas coloridas para Cícera, despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu santo nome pelo teu cuidado e pela tua palavra, que, aberta e lida diante de nós, possa transformar as nossas vidas como cumpre a fazê-lo. Derrama a tua graça, nos ajuda a andar nos teus caminhos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos pregado sobre o livro de Juízes e temos aprendido que o livro de Juízes inicia ali ainda no período de Josué, quando o povo havia entrado na Terra Prometida, já havia conquistado boa parte da Terra Prometida e que Josué já tinha dispersado as tribos, cada uma para o seu território, onde lá deveriam terminar de limpar a terra e habitar ali. Mas nós vimos que o povo não expulsou todos os moradores da terra. O que eles fizeram? Eles já tinham seu quinhão de terra e acabaram se acomodando com isso. E eles ficaram ali naquele pedaço que já havia conquistado e não expulsaram aqueles povos. Só que Deus não se agradou daquilo, porque a ordem de Deus é que eles expulsassem os povos, porque Deus sabia o que podia acontecer. Como eles se acomodaram, Deus mesmo agora permite que o povo fique ali para que haja uma disciplina em Israel. Então aqueles povos que ficaram ali, ficaram para que Israel fosse disciplinado por Deus naquela situação. Pois bem, enquanto Josué e os anciãos viveram, nós vimos que eles ali tinham uma referência. As pessoas que tinham passado por tudo que aconteceu desde a saída do Egito até a estadia ali na terra. E quando Josué e os anciãos morreram, aí no capítulo 2 de Juízes diz que eles, quando Josué e os anciãos morreram, veio uma outra geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Ou seja, eles perderam suas referências. Ao perderem as referências, eles olharam ao redor e o que é que eles encontraram? Os povos que eles não tinham expulsado. Então eles começaram a se afastar de Deus e adorar aqueles deuses pagãos. Nós vimos ali que eles adoravam uma deusa chamada Azerá, que não passava de um pedaço de madeira fincado na terra, toscamente esculpido. Então havia essa troca de Deus por outros deuses, e aí começou um grande ciclo, chamado ciclo dos juízes. É um período onde o povo se afasta de Deus, começa a cair na idolatria. Como um castigo vem um opressor, aquele opressor domina sobre Israel, torna-o escravo por um tempo, e eles ficam servindo, pagando tributo e fazendo trabalhos forçados ali para aquele povo que o oprime, até que eles reconhecem que erraram, clamam a Deus e Deus levanta para eles um libertador. Aquele juiz vem, liberta o povo e o povo volta a servir o Senhor até o período em que aquele juiz está vivo. Então Israel vai nesse ciclo aí durante todo o período. Nós já vimos Otiniel, o primeiro juiz, nós vimos Eude, o que a Bíblia chama de canhoto, mas que na realidade possivelmente ele não tinha a mão esquerda ou a mão direita, ou a mão direita era atrofiada. E nós vimos também Sangar, que é o único versículo nas Escrituras falando sobre Sangar, e aqui no Cântico de Débora ela fala mais uma coisinha na época de Sangar.
E aí nós vimos na última mensagem que Deus levantou Débora para que através dela o povo fosse liberto de um rei opressor, o rei Jabim, que tinha como comandante do seu exército a Cícera, e tinha 900 carros de guerra, e Deus deu uma vitória fabulosa a Israel, que não tinha nem espada direito. A guerra de Israel era com paus e pedras, né? Era com paus e pedras. Então Deus deu uma grande vitória, e para comemorar essa vitória, Débora aqui escreve um cântico, e é por isso que o tema de hoje é o Cântico de Débora. Deus conduz a vitória do seu povo. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que, primeiro, que Deus merece todo o louvor pelas vitórias que Ele dá ao seu povo. Então, toda vez que o povo de Deus vence suas batalhas, toda vez que você, que é cristão, vence sua batalha, você não vence por você mesmo. É Deus que nos leva à vitória. E por isso nós rendemos graça e glória a Ele, né? Nós costumamos ouvir muitas, no meio evangélico, inclusive, tem muitas palavras de autoajuda, né? Você pode, você consegue, né? Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Então a gente recebe essas palavras aí de autoajuda, quando na realidade não é a nossa vitória, é a vitória de Deus, né? É Deus quem nos dá a vitória, e por isso nós devemos render graça e glória exclusivamente a Ele. Portanto, que nós possamos entender que Deus merece toda a glória, né, pelas vitórias, todo o louvor pelas vitórias que Ele dá ao seu povo. E é isso que Débora faz, porque o texto aqui inicia justamente falando desse cântico, né? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoam, cantaram este cântico. Veja, Baraque cantou junto com Débora, mas na medida que a gente vai discorrendo no texto, a gente vai percebendo que o cântico era de Débora e não de Baraque. Ele apenas estava louvando a Deus junto com ela, né, depois da composição do cântico por parte de Débora. Eles sabiam que a vitória teria sido dada por Deus e que por isso deveriam render louvores a Ele. Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração pelas vitórias que Ele nos fornece. Os chefes das tribos de Israel também vieram aqui para a adoração. E Débora canta isso, né? Os chefes se puseram à frente em Israel e o povo se apresentou espontaneamente. Louvai ao Senhor. Então, Débora fala aqui desses reis e príncipes que vieram para louvar a Deus. E nesse cântico é interessante porque ele traz alguns detalhes da batalha que a gente não conseguia perceber ali na primeira narrativa. Então, a gente viu que lá na primeira narrativa, quando eles se prepararam para a guerra, teve um momento que Débora chamou Baraque e disse: vai, Deus já te deu a vitória. Na realidade, Deus já foi à tua frente, Deus já tinha ido à frente de Baraque. Mas veja o que é que diz aqui no versículo 4. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, e a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram águas, os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Veja, os montes se abalaram por quê? Porque começou a chover. Eles estavam no vale, no ribeiro, e aqueles 900 carros de guerra. E era a grande força do exército de Cícera. Eles simplesmente se atolaram na lama por conta da chuva que Deus mandou. Deus já tinha ido à frente, Deus mandou aquela chuva, e aquela chuva inutilizou os carros de guerra de Cícera e do exército cananita. Então Deus estava já na frente, Deus já tinha ido à frente daquela batalha, enviando chuva para inutilizar os carros que não adiantaram de nada. Veja, meus irmãos, quando Deus nos der vitória nas batalhas que enfrentamos na nossa vida, o nosso único papel, a nossa única parte que podemos fazer é glorificar a Deus, é render graça, glória, honra ao seu nome. Portanto, seja grato, né? Não ache que é obrigação de Deus fazer por você. Não ache isso. Seja grato ao Senhor.
Assim como Débora entoou um cântico ao Senhor, louve a Deus. Cada vitória, por mínima que você acha que seja, louve a Deus pelas vitórias que Ele dá na tua vida. Segunda coisa que nós podemos ver aqui no texto. Deus dá a vitória ao seu povo, despertando servos que se dispõem a sair do seu lugar. Os israelitas tinham vivido o dia difícil. Aqui vem aquilo que eu falei, a segunda menção que é feita aqui a Sangar. A primeira foi no último versículo do capítulo 4, e agora no versículo 6 aqui diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas que viajavam e iam por atalhos tortuosos. A vida já havia cessado nos povoados, já havia cessado. Então, Débora aqui faz relato de dias difíceis que eles viviam. Não podiam circular, os inimigos estavam cercando. Eles não andavam em paz. Para eles poderem se deslocar de um local para o outro, tinham que ir por caminhos escondidos que eram ainda mais perigosos por conta de assaltos e tudo mais. Então, era um período difícil desde os dias de Sangar, daquele outro juiz que a Bíblia não fala muito. Então, parece que ninguém tinha coragem de se levantar para enfrentar essa situação. Estava todo mundo parado. Ninguém em Israel fazia isso. Então, quem se levantou? Veja o finalzinho do versículo 6, né? Até que eu, Débora, me levantei. Até que me levantei como mãe em Israel. Então, Débora vê tudo ruindo e ela é a primeira pessoa a se levantar. Ela se levanta em Israel. E é interessante que ela não advoga para si aqui um título. Eu sou profetisa. Eu sou juíza. E ela era juíza, ela era profetisa. Mas ela não levanta aqui advogando um título. Porque ela sabia que os homens de Israel precisavam se levantar para ir para essa batalha. Tanto é que se a gente olha para a batalha, Débora não está na batalha com espada na mão batalhando, não era papel dela isso. Ela estava na batalha usando a sua autoridade, né? Usando de sua autoridade para conduzir o povo, ouvindo a Deus e falando para o povo. Mas ela não era papel dela pegar na espada. Quem pegou na espada foi Baraque, que conduziu o exército. Mas ela se levanta aqui e ela diz, como mãe, um sentimento de dor, de ver os filhos sendo oprimidos pelo inimigo. Então Débora levanta com esse coração de mãe. Isso não significa que ela não tinha sua liderança. Ela tinha sim a sua liderança, mas tinha também a grande quantidade de líderes de Israel que não estavam fazendo nada, estavam todos atônitos com o que estava acontecendo, mas não estavam reagindo. E Débora aqui se levanta, né? Então Israel estava ali despreparado para aquela guerra. A gente viu que eles usavam pedras e paus, né? Não, versículo 8. Assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não se via um só escudo ou lança em 40.000 em Israel. Israel não tinha nem armas para a guerra. Ele não estava preparado para aquela guerra. Mas a guerra não era de Israel, a guerra era de Deus, e por isso eles saíram vitoriosos. Débora, ela aqui se dispõe a lembrar ao povo quem é Deus. Ela começa a sacudir os líderes de Israel, a chamá-los, né, para acordarem. Eles precisavam acordar naquele momento, porque Israel estava sendo oprimido e ninguém fazia nada. O que aconteceu? Para que Débora pudesse, de fato, ajudar o povo a despertar, antes disso ela mesma precisava despertar. Veja o versículo 12. Diz assim, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Então ela mesma se chama para despertar, para levantar, porque Israel estava sendo oprimido e precisava sair daquela situação. Então ela chama, ela incita os líderes de Israel, mas primeiramente ela traz um despertar para ela mesma.
Quantas vezes nós estamos dormindo, nós estamos parados, as coisas estão ruindo ao nosso redor e não há quem nos dê aquele sacolejo, e a gente precisa de fato olhar para dentro de nós e dizer: desperta, levanta, sai daí. Está perigoso para você aí, sai daí. Se você estiver dormindo hoje, você precisa acordar. Você precisa se levantar. Você precisa tomar a sua posição para que as coisas aconteçam e aconteçam de forma diferente. Terceira coisa. Quando estamos a caminho da vitória, podemos esperar batalhas internas também. Não só há um inimigo à nossa frente, um inimigo externo, mas quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está debaixo da vontade de Deus, vai vir oposição interna, de onde a gente menos espera. Isso não significa, por exemplo, que a pessoa que está se colocando como nosso adversário naquele momento não seja um servo de Deus. Às vezes um servo de Deus pode ser usado para nos desanimar, porque o diabo ele é ardiloso. Lembra Jesus com Pedro, né? Jesus pergunta aos discípulos assim: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és Elias, outros tu és João Batista. Então Jesus pergunta para os discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vem e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, né? Então o Espírito Santo havia revelado a Pedro naquele momento. Pedro ali era a representação da ação do Espírito Santo. Logo mais, Jesus fala da sua morte e ressurreição. Aí Pedro diz: não, de forma nenhuma, Senhor, isso não vai acontecer. Jesus olha para ele e diz: vai de reto, Satanás, sai diante de mim, né? Então, num momento, Pedro foi usado pelo Espírito Santo. No outro, era Satanás usando Pedro para tentar Jesus. Então, às vezes, a gente recebe essas oposições internas. Veja, nem todas as tribos estavam dispostas a cooperar. Na narrativa, a gente vai ouvir apenas que as tribos de Zebulon e Naftali tinham ido à guerra. Mas aqui no cântico a gente viu que tinha outras tribos que foram àquela guerra. Algumas contribuíram e outras não. Veja, o texto aqui diz que Rúben ficou escondido entre o rebanho, né? Começando aqui no versículo 15, diz: os líderes de Issacar também estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque e o seguiu até o vale. Nas divisões de Rúben houve grande inquietação. Por que ficaste entre os currais escutando o balido dos rebanhos? Quer dizer, ele ficou ali de longe, olhando o que é que ia acontecer, e na realidade algumas dessas tribos elas entraram para valer quando viram que Deus estava dando a vitória, mas estava ali meio que de longe, separado, esperando para ver o que é que ia acontecer. Se a coisa desse errado, possivelmente eles iam embora. Gileade não atravessou o Jordão. Versículo 17. Gileade ficou no outro lado do Jordão. E Dan, né? Por que se deteve os teus navios? Então, as tribos ali que não entraram na guerra, ficaram ali mais ou menos por fora. Mas aí quando ele fala de Zebulon e Naftali, diz que Zebulon se expôs à morte, né? Versículo 18, o povo de Zebulon se expôs à morte, como também o povo de Naftali nas regiões altas de campo. Então Zebulon e Naftali botaram a cara e foram para a guerra, mesmo que para isso eles tivessem que morrer. Então algumas tribos confiaram no Senhor, outras não, outras se esconderam ali, né? Acabaram recebendo a vitória de uma forma ou de outra, mas elas não estavam confiantes no Senhor. Mas aquelas que confiaram no Senhor foram para cima do inimigo e foram vitoriosas, porque a guerra era de Deus e por isso a vitória era certa. Se dependemos dos outros para enfrentarmos as batalhas que se apresentam diante de nós, podemos ficar no meio do caminho. Se a gente for muito dependente de que outras pessoas estejam passando a mão na nossa cabeça, dizendo vai, às vezes a gente precisa, né, de um incentivo e tudo mais, mas se a gente precisa disso com muita constância, na realidade, o que a gente encontra muito mais do que incentivo são pessoas que nos colocam para baixo, mesmo perto de nós. Então nós precisamos confiar no Senhor. Se o Senhor disse que a batalha está ganha, foi o que Débora disse, né? Vai, Baraque, porque Deus já entregou o inimigo nas tuas mãos.
e Deus já foi à tua frente. Então, a batalha já estava ganha, mas eles precisavam ir porque era esse ato de fé que eles davam, de confiança no Senhor. Mas outros ficaram ali meio que e por fora. Então vai ter sempre aqueles opositores, né? Opositores que vão tentar nos colocar para baixo. Quarta e última coisa. A vitória dada pelo Senhor traz consigo paz ao seu povo. Os cavalos de Cícera tiveram muitas dificuldades naquela batalha, né? E os valentes dele, né? Do comandante Cícera, tiveram que fugir. Então os cascos dos cavalos golpearam a terra na fuga precipitada de seus valentes. Então, quando houve a chuva, os carros atolaram, eles tentavam fugir com seus cavalos, mas não conseguiam, e aqueles valentes que estavam à frente do exército simplesmente fugiram, outros foram mortos. E a vitória veio de uma forma realmente milagrosa da parte do Senhor. E aqui tem uma questão importante. Veja, Débora se declara que despertou, que sacolejou os líderes, chamou Baraque, chamou outros líderes de Israel, sacerdotes e tudo mais. Mas aqui ela entrega a honra da vitória a uma outra pessoa. Deus ia dar a vitória, a honra da vitória a uma mulher. Ela já tinha dito isso a Baraque. E essa mulher foi Jael, e ao invés de Débora trazer para si a honra, ela dá a honra a Jael. Veja o que diz o versículo 24. Bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu, entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. Então ela fala da situação ali de Jael, de como ela deu leite quando ele pediu água, de como ela encravou a cabeça dele na terra, daquele comandante na terra, e ela dá a honra daquela vitória a Jael. Isso é uma questão bem interessante. Ela não busca para si, ela tem a humildade suficiente de entregar essa honra a outra pessoa. E aí Débora traz um outro exemplo, o exemplo da mãe de Cícera, para destacar a arrogância do inimigo. Diz: olha, a mãe de Cícera está à porta. Veja, versículo 28. A mãe de Cícera olhava pela janela e atrás da grade exclamava: por que o seu carro tarda a vir? Por que demora o ruído dos seus carros? Aí veja o que é que ela pensa. As suas damas mais sábias respondiam. E ela pensava consigo mesma. As damas diziam e ela já pensava isso. Certamente estão achando e repartindo Lisboa. Quer dizer, eles já ganharam a guerra. Eles tinham 900 carros de guerra. O povo de Israel só tinha pau e pedra. Eles já ganharam a guerra. Certamente essa demora não é por nada. É porque eles estão repartindo os despojos da guerra. Aí diz assim: uma ou duas moças para cada homem. Quando o inimigo era invadido e derrotado, seu território era tomado, as mulheres sempre sofrem, né? Nesse sentido, porque eram capturadas para ser vendidas como escravas ou até mesmo escravas sexuais e tudo mais. Então, nesse sentido, as mulheres acabavam sofrendo mais. E aí a mãe de Cícera estava já comemorando isso, achando que era isso que estava acontecendo. E aí ela diz mais, ela diz aqui: despoje de roupas coloridas para Cícera, despoje de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Ela já estava esperando o presente dela vindo da guerra. E aí Débora mostra a arrogância daquele povo, mas não sabia ela que seu filho estava com a cabeça encravada no chão, morto, porque havia sido derrotado, porque Deus estava naquela batalha. Os inimigos de Deus são sempre derrotados, mas os que amam a Deus resplandecem como o sol. Eu gosto desse versículo, a segunda parte dele, diz assim, o versículo 31. Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Brilhem como o sol.
que nós possamos resplandecer essa luz que é de Cristo, não é nossa, diante dos homens. Se você ama a Deus, você vai brilhar diante dos homens, você não vai viver em trevas. E no final de tudo, no final daquela batalha, aquela vitória deu a Israel 40 anos de paz, 40 anos de sossego, sem o inimigo à porta. E por isso Débora louvava o Senhor. Só algumas aplicações para encerrarmos. Nunca podemos pensar que as conquistas que temos nessa vida vieram de nós mesmos. Portanto, devemos sempre ser gratos a Deus por isso. Não atribua a si mesmo as vitórias que você tem nessa vida. Atribua ao Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. Davi fez isso muito bem, né? Se você pega os salmos de Davi, ele fala muito de muitas guerras, de muitas batalhas, e ele sempre atribui a Deus. No dia que ele inventou de não atribuir a Deus foi um problema, né? A Bíblia conta um dia em que Davi fez um censo possivelmente para dizer assim: olha, veja como eu conquistei, como eu expandi o território de Israel. E aquilo desagradou a Deus profundamente. E aí Deus deu um castigo a Davi. Segunda coisa, Deus faz a parte dele nas nossas vidas, mas sempre espera que possamos fazer a nossa. Desperta, levanta. Se você está parado, levanta, desperta. Faz a tua parte. Deus está na frente. Deus já está fazendo a dele. Faz a tua parte. Não podemos ficar dormindo. É necessário que a gente desperte. Desperte mesmo. Outra questão aqui. Sempre que estivermos fazendo a coisa certa, nós precisamos entender que vai haver oposição de onde menos a gente espera. Do ladinho ali da gente vai ter oposição. Se você está fazendo a coisa certa, a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ele vai sofrer perseguição. Vai ter sempre aquele que vai botar terra, que vai fazer o corpo mole, que não vai querer agir, que você vai acabar sendo contagiado e tentado a desanimar. Você não pode fazer isso, né? Você não pode fazer isso. Continue fazendo a coisa certa. E por fim, se conseguirmos passar por tudo isso, no final o que a gente vai encontrar é paz, paz no nosso coração, paz na nossa alma, sossego. Porque quando vencemos com Cristo, no final nós encontramos regozijo, sossego e paz. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a enxergar a vida de acordo com a visão de Cristo, dando graças a Ele por todas as nossas vitórias, porque em primeiro lugar essa vitória vem do Senhor, mas saindo do nosso lugar, fazendo a nossa parte, porque nós já temos a consciência de que Deus está à nossa frente, abrindo o caminho para a vitória. Deus te abençoe e te ajude a andar sempre nos caminhos do Senhor. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome, te agradecer por essa palavra. Transforma, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem. Derrama a Tua graça, nos guia em todas as coisas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.